Amigas, amigos, olá! Vamos no nosso vídeo de hoje fazer uma reflexão sobre uma obra importante que se popularizou mais recentemente. Trata-se de Tecnofeudalismo, do economista grego Yannis Varoufakis. Tecnofeudalismo é um conceito que ganhou força na segunda metade dos anos 2010. Esse conceito está presente em diferentes campos político-ideológicos, tanto na direita quanto na esquerda, e, consequentemente, nós encontramos significados distintos para esse conceito. Nós vamos nos valer principalmente, claro, da ideia de Varoufakis acerca de tecnofeudalismo na sua obra Tecnofeudalismo, o que matou o capitalismo. Vamos analisar alguns aspectos principais, vamos averiguar algumas inconsistências e alguns limites dessa obra, mas antes de eu começar a análise, vale uma ideia. Eu reforço muito fortemente que todos leiam essa obra. Ela é relativamente acessível, são necessários conhecimentos históricos, conhecimentos em economia relativamente básicos e, portanto, é uma obra que vale a pena ser vista na sua força, na sua potência e também nas suas contradições, nas suas limitações. É o que nós vamos tentar desenhar no nosso vídeo de hoje. Começando com uma das ideias básicas da obra, a partir do próprio livro, a partir das palavras do próprio Varoufakis. Diz ele: os mercados, o suporte do capitalismo, foram substituídos por plataformas de comércio digital que parecem mercados, mas não são, e que são mais bem entendidos como feudos, tecnofeudalismo. E o lucro, o motor do capitalismo, foi substituído por seu antecessor feudal, a renda. Para ser mais específico, é uma forma de renda que se deve pagar para ter acesso a essas plataformas e as nuvens de maneira mais ampla. Eu chamo isso de renda das nuvens. Então, trata-se da morte do capitalismo, substituído por um novo sistema chamado tecnofeudalismo. Um dos aspectos centrais para o entendimento de Varoufakis dessa transição seria a substituição do lucro pela renda. Vamos entender a ideia de lucro e de renda? São dois conceitos que também têm vários significados distintos em economia. Nós vamos pegar um que tenha, um para cada um deles, que tenha um valor mais adequado para as nossas necessidades de entendimento da obra. Começando com o lucro. O lucro é uma forma transformada da mais-valia, o valor excedente apropriado pelo capitalista em função de sua propriedade dos meios de produção e da exploração do trabalho assalariado. Na sociedade capitalista, os meios de produção tendem à privatização, enquanto o proletário, desprovido de meios de produção, tem que vender o seu trabalho. Ele vende um tempo do seu dia. Durante esse tempo, o trabalho que ele exerce não fica para ele próprio. O trabalho é apropriado pelo burguês. Há uma diferença entre o valor que o burguês paga pelo trabalho na forma de salário, que é menor do que o valor que o trabalhador gera durante o seu tempo de trabalho. Essa diferença foi chamada por Marx de mais-valia, e ela é a base de todo o lucro da dita burguesia na sociedade capitalista. E a renda? A renda é a parcela da mais-valia transferida ao proprietário de um recurso monopolizado, como a terra, como uma patente, como uma infraestrutura, em troca do simples direito de uso desse recurso sem participação direta na produção. Meeiros, terceiros, eu sou o dono da terra e você tem o seu trabalho, então você trabalha na minha terra e paga com metade da produção, paga com 1/3 da produção. Regime de meeiro, regime de terceiro. Eu tenho uma patente, a sua empresa está desenvolvendo um produto que é similar, você pode fazer, mas você paga os direitos de patente para a minha empresa, para a minha instituição. A ideia, portanto, de renda que tem um diferencial comparativamente ao lucro, sendo que a renda é típica da formação da riqueza, da distribuição da riqueza dentro do contexto feudal na leitura do Varoufakis. Em uma outra passagem do livro ele nos diz: no feudalismo, a dura realidade persistia. No fim da colheita, o senhor feudal mandava a autoridade tomar a maior parte de sua produção, sem pagar um tostão aos servos por ela. Daí a ideia, quem gera valor é o servo, é o trabalho do servo. O senhor feudal
captura este valor por ele ter o direito à terra, né? E essa captura independe do investimento. O senhor feudal não vai construir as pontes, nos equipamentos de produção, ele simplesmente se apropria da riqueza produzida pelo trabalho do servo. O próprio Varoufakis cria paralelos diversos ao longo da obra entre esta estrutura de produção e distribuição de renda medieval e o cenário atual dito por ele tecno-feudal. Vejam numa passagem: operar através da Apple Store, o preço, uma porcentagem de 30% da renda da terra paga à Apple sobre todas as suas receitas. Assim, uma classe capitalista vassala cresceu do solo fértil do primeiro feudo das nuvens, a Apple Store. Então você quer ter a sua comercialização na Apple Store? Tudo bem, sem problemas, mas você paga 30% das suas receitas para a Apple Store, 30% das suas receitas na Apple Store para a Apple Store. Então é uma situação análoga ao que a gente tinha no contexto medieval, e ainda com mais um aspecto dos trabalhadores que não são remunerados especificamente pelo seu trabalho. O servo, de novo, não é remunerado pelo seu trabalho. O seu trabalho é, em grande parte, apropriado pelo senhor. Varoufakis coloca em uma outra passagem: pense naqueles bilhões de servos das nuvens que estão, neste exato momento, empregando tanto tempo e energia na construção do capital nuvem de outra pessoa. Seu trabalho não remunerado produz poder extrativo e renda das nuvens para bem poucos capitalistas nuvem, dinheiro que nunca mais voltará à circulação mais ampla de rendimentos, sem gerar ela mesma nenhum rendimento para eles. São as pessoas que, como eu e você, neste momento, estamos em redes sociais e estamos contribuindo com informações, com extração de informações que são essenciais para o funcionamento desse dito capital nuvem. E quanto nós recebemos por isso? Absolutamente nada. Estamos então trabalhando para as empresas. Quando a gente entra no ChatGPT e faz uma série de pesquisas, nós estamos trabalhando para a empresa, fornecendo as nossas horas de trabalho de dados, e nós não somos remunerados por isso. Bilhões e bilhões de trabalhadores não remunerados. Mas essa estrutura acabou tendo dois momentos de maior crescimento: as crises. Crise de 2008 e a crise Covid-19, a pandemia de Covid-19. Na crise de 2008, nós temos os bancos centrais aumentando a base monetária, a flexibilização monetária feita por vários bancos centrais, inclusive o Banco Central Europeu e o Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, o Fed. E isto ressoa a ideia de keynesianismo. Lá na década de 1930, o Roosevelt injetou dinheiro na economia, e isto viria a ser sistematizado, explicado na obra keynesiana, né, no livro A Teoria Geral do Keynes, que explica essa nova forma de organização do capital a partir da organização que o Estado faz junto à atividade econômica. Teria sido isso que aconteceu a partir de 2008? Não. Simplesmente os bancos centrais nos Estados Unidos e na União Europeia colocaram mais dinheiro na economia. Isto não é planejamento econômico keynesiano. Foi uma irresponsabilidade, foi tibieza do ponto de vista político das relações de força por parte do poder público, de apenas atender as demandas imediatas dos mesmos setores econômicos, setor financeiro, que tinha causado conscientemente a crise de 2008. Mas isso tem um desdobramento, aumento do poder econômico e político dos bancos. Os bancos que já vinham com poder estavam em vulnerabilidade na crise de 2008. A injeção de recursos vai mais do que reverter essa situação. Porém, tem um último aspecto importante: a taxa de juros, a taxa de remuneração das aplicações financeiras estava relativamente baixa no contexto da crise de 2008 e, portanto, não é atrativo, não é a aplicação mais atrativa deste mar de recursos colocar o dinheiro em aplicações financeiras corriqueiras. Então, para onde vai esse dinheiro? Que interessante, por que não para startups?
por que não para aquilo que nós iríamos a chamar de Big Techs? E esse setor de informática vai receber uma enorme quantidade de recursos vindos do poder público, dos bancos centrais, a partir da crise de 2008. Algo semelhante vai acontecer na crise Covid, novamente injeções monetárias, mas já com as Big Techs consolidadas. Elas passam a ter um crescimento exponencial de serviços e atividades, inclusive por motivos bastante óbvios, distanciamento social, as pessoas tinham que ficar em casa, mas eu preciso de um determinado equipamento, eu preciso de um computador porque o meu explodiu, eu preciso de uma geladeira porque a minha explodiu. Como eu faço isso se o comércio está fechado, se há restrições de trânsito? Através do e-commerce, através da compra por meios digitais, o que vai reforçar ainda mais essas plataformas digitais, essas Big Techs no pós-Covid, a permanência de poder político e econômico e ampliação da dependência das pessoas, das empresas, dos governos em relação a essas plataformas. Temos, portanto, esses dois momentos no século XXI de maior crescimento, segundo Varoufakis, das Big Techs e desse tecnofeudalismo, que tem por consequências que na leitura de Varoufakis mata o capitalismo, eliminação da lógica de mercado. As plataformas controlam o ambiente de troca, tornando uma arena privada e não competitiva. O capitalismo tem entes produtores competitivos, a lógica de competitividade, a lógica do laissez-faire. A gente não vai ter mais isso dentro do tecnofeudalismo na atualidade, com estes feudos que na prática não concorrem uns com os outros, gerando por consequência dispensa de investimento produtivo. O valor não vem do trabalho explorado, mas da extração passiva de renda, que por sua vez se desdobra em desativação do impulso inovador. Se o poder vem do monopólio, não é incentivo para eficiência, é apenas controle. E daí se ficou uma pequena dissonância no nosso item anterior, dispensa do investimento produtivo. O investimento é feito, inclusive em novas tecnologias, mas o investimento é feito com vistas ao controle dos processos, das instituições e das pessoas, e não investimento em produtividade, em ganhos de produtividade, inovação propriamente. O investimento é para controle. Controle do quê? Extração de dados comportamentais e sua transformação em previsões comercializáveis, como nos explicou Shoshana Zuboff no seu livro Capitalismo de Vigilância. Então nós estamos dando os nossos dados? Sim, esses dados são tratados, esses dados criam condições de predição do funcionamento do consumidor, do funcionamento do ente político, do cidadão, das instituições, exercendo, portanto, um controle em diferentes perspectivas, não apenas econômica, um controle em diferentes perspectivas na sociedade. Controle, portanto, infraestrutural e político. As plataformas não apenas monitoram, mas determinam as condições de existência dos usuários, dos produtores e dos governos. Finalmente, nós temos rompimento do ciclo de reprodução capitalista. O capital deixa de circular entre produção, trabalho e consumo. Não há mais a lógica do lucro mediante exploração de mais-valia, a lógica da renda, do rentismo das plataformas. Consequentemente, a tendência de maior concentração de renda. O capital flui para essas camadas mais altas da pirâmide de renda, com erosão da classe média e do pequeno capital, que dependem do mercado competitivo, como nos explicou o capitalismo de plataformas, a ideia de capitalismo de plataformas, explorando diferentes empresas de porte grande, médio, pequeno, e o trabalhador, em última instância, nesse dito capitalismo de plataformas. Nós temos aí algumas consequências, portanto, do avanço do tecnofeudalismo, do poder desses novos feudos às Big Techs. Entretanto, e como todo livro, existem algumas inconsistências e contradições. Vamos averiguar alguma delas. Eu separei aqui mais uma passagem do livro que diz: ele se tornou ao mesmo tempo um detentor de atenção, um fabricante de desejos, um condutor do trabalho proletário, dos proletários das nuvens, um obtentor de mão de obra gratuita em massa, dos servos das nuvens, etc, etc, etc.
Então nós trabalhamos hoje gratuitamente, tá? Então, como eu falei há pouco, nós estamos agora nas redes sociais, nós estamos entrando para fazer uma pesquisa no Google, nós fazemos uma pesquisa através do ChatGPT e estamos fornecendo gratuitamente as nossas informações, o nosso trabalho para essas Big Techs. Será essa uma grande inovação do tecnofeudalismo? Não, não. O capitalismo sempre operou com trabalho não remunerado. Para o seu crescimento, para a sua existência, ele sempre operou com uma massa de trabalho não remunerado. É o que acontecia, por exemplo, durante os séculos 17, 18, 19. Vamos imaginar esse trabalhador e junto a essa família, tá certo? E vamos pensar em uma família tradicional do século 19, uma família tradicional das primeiras décadas, meados do século 20. Uma família pobre, na qual o chefe de família, sociedade patriarcal, o chefe da família trabalha, nós temos a esposa cuidando da casa junto com os filhos. Mas aí aparece uma peculiaridade. Esse trabalhador tem uma jornada de trabalho de 8 horas por dia. Ele passa em meios de transporte 4, 5 horas por dia. Então, em qual tempo ele vai passar no supermercado para fazer as compras, inclusive de comida? Em qual tempo ele vai preparar a sua comida, né, para se alimentar? Ele não tem tempo para fazer isso, mas não há problema segundo a lógica do capital nesses períodos, porque existe toda uma equipe que trabalha para ele, chamada mulher e filhos, tá certo? Então a mulher passa no supermercado e faz a compra, a mulher faz a limpeza do lar, a mulher cozinha os alimentos, a mulher cuida das roupas, né? E ela faz isso sozinha? Não, os filhos também contribuem em diferentes aspectos, de modo que nós temos toda uma equipe. E olha só que interessante, o burguês contratou um trabalhador super explorado através de mais-valia. Mas o que ele ganhou de brinde sem ter que pagar por isso? Ganhou a esposa do trabalhador, os filhos do trabalhador que trabalham para que este trabalhador possa ter essa jornada tão exaustiva sob baixa remuneração. Não houvesse esse trabalho não remunerado da esposa e dos filhos, jamais esse trabalhador poderia ter uma dedicação tão extensa ao trabalho, gerando este maior crescimento da economia capitalista. Então vejam, nós temos historicamente o capitalismo explorando o trabalho não remunerado, e ainda com uma diferença. Eu me lembro de Peter Sloterdijk, né, o filósofo alemão, né, que é retomado na sua colocação por Zizek, ambos remetendo a uma passagem de Marx. Marx nos diria algo como eles não sabem, por isso fazem, em uma alusão à ideologia, a ideologia que vai acobertar o melhor entendimento da realidade. O trabalhador faz por quê? Porque ele não sabe, ele está sendo enganado pela ideologia. Peter Sloterdijk vai retomar isso e dizer, eles sabem, ainda assim fazem. Provavelmente essa mulher, essas crianças, lá no século XVII, XVIII, XIX, boa parte do século XX, não tinham a menor noção da ideia de superexploração do trabalho que eles estão tendo sem remuneração para o capitalista, para o burguês, por uma série de valores tradicionais inerentes à sociedade. O papel da mulher como dona de casa em uma sociedade patriarcal. A noção de infância e de adolescência são relativamente recentes. Na Europa nós tínhamos a ideia de pequeno adulto e, portanto, o menino faz as mesmas atividades que o pai, a menina faz as mesmas atividades que a mãe. Quando a gente vem para a urbanização mais elevada, taxa de urbanização mais elevada, as pessoas não estão mais no campo. Então o menino não trabalha no sítio com o pai, a menina não trabalha só em casa, mas é a mesma ideia de um pequeno adulto e, portanto, um núcleo familiar com uma equipe que dá margem para o trabalhador fazer essas atividades. E eles não sabiam disso, eles não sabem, por isso fazem. Nós hoje, na extração de dados, todos nós sabemos. É difícil nós pensarmos num fumante que não saiba que o cigarro faz mal à saúde, é difícil nós pensarmos em um usuário de internet hoje que não saiba da extração de dados. Nós sabemos, ainda assim fazemos e, portanto, não é novidade essa ideia de trabalho não remunerado dentro do capitalismo. Ainda em uma outra passagem, um tanto inconsistente de Varoufakis, diz ele, entre 2017 e o início da pandemia, as empresas capitalistas nuvem
deficitárias viram o valor de suas ações aumentar 200%. Quando a pandemia chegou na metade, esse valor tinha explodido para 500% de seu nível de 2017. Durante 2020, o melhor ano da Amazon desde a sua fundação, quando as suas vendas, alimentadas pela pandemia, dispararam, a empresa de Bezos contabilizou vendas no valor de 44 bilhões de euros na sua sede global na Irlanda, mas pagou exatamente zero em impostos corporativos porque não lançou nenhum centavo de lucro. Tá certo. Então houve um crescimento muito grande dessas empresas. Só que o Varoufakis para por aí, ele para no auge da pandemia. Então ele dá uma dimensão para essas empresas que, na verdade, elas criaram artificialmente no contexto da pandemia. Eu coloquei aqui para vocês o gráfico que mostra o preço das ações da Amazon. E de fato está marcado ali na nossa primeira barrinha o ano de 2017. Veja um crescimento tímido até o início da pandemia. Chega a pandemia e Varoufakis tem razão, há um crescimento avassalador até 2022. Mas o que acontece a partir de 2022? Uma queda significativa. Tendo em vista a mudança no cenário econômico pós-pandemia, a demanda por serviços, por exemplo, Amazon, se tornou muito menor e, consequentemente, uma queda do valor dessas empresas. Eu fiz uma última pontuação para meados de 2024, quando a gente passa a ter valores que são aproximados os valores de 2022. E, portanto, vai demorar ainda 2 anos e meio para a empresa voltar aos ditos patamares mais altos no cenário de pandemia. Portanto, eu vejo o Varoufakis fazendo uma inflação de poder econômico e político inadequada nessa passagem, talvez para caracterizar uma situação de força dessas empresas. Alguém pode me objetar dizendo, mas em uma outra passagem do livro ele mostra exatamente a tendência de queda desse valor de ações no pós-pandemia. Sim, mas por que não fala agora? Porque deixa para um outro momento. Então, porque agora era interessante caracterizar o crescimento, e, portanto, a gente deixa essa informação de lado e só retoma depois. Então, isso realmente me passou uma ideia, no mínimo, inconsistente, no que diz respeito ao texto do autor. Não foi a única passagem que aponta para estes problemas. No começo da obra, ele faz uma equivalência entre os gastos sociais dos Estados Unidos nos anos 1960 e 1970, que estariam onerando as contas públicas americanas. Certo. Mas ele coloca esses gastos sociais em um patamar de equivalência frente aos gastos geopolíticos. Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, corrida espacial, corrida armamentista. E não há uma equivalência. Os gastos geopolíticos são na ordem de 10 vezes superiores aos gastos sociais do governo americano. Então isso é uma explicação pouco aderente à realidade. E ainda numa passagem, há uma citação acerca dos acordos de Plaza entre os Estados Unidos e outras potências econômicas capitalistas dos anos 1980, especialmente o Japão, na qual Varoufakis diz que o Japão teve que desvalorizar o iene. Não, foi o contrário que foi feito nos acordos de Plaza. Houve valorização. Essa última passagem eu nem pego muito no pé, porque eu sinto como um erro do editor. Então deve aparecer uma nota explicativa na próxima edição, vai ser corrigido na próxima edição, mas vale a pena ter esse cuidado e tem estes pontos que eu diria são relativamente inconsistentes na obra. Mas agora vamos à última parte, que são as críticas propriamente. Tem alguns aspectos problemáticos nessa ideia que Varoufakis defende de tecnofeudalismo. Primeira delas, o capitalismo nunca se definiu apenas pela competição produtiva. Monopólios e rendas sempre existiram no capitalismo industrial e financeiro. Os grandes conglomerados monopolistas dos Estados Unidos no início do século XX, a Standard Oil, do John Rockefeller, Então isso já existiu. O Varoufakis coloca isso na sua obra e ele tenta fazer uma pontuação de diferenciação destes monopólios com os atuais Big Techs, mas no meu entendimento ele não consegue fazer essa distinção. E ele também não consegue se desvencilhar nenhuma diferenciação da renda das aplicações financeiras, da renda inerente à especulação no setor financeiro. E daí a gente poder chamar não de tecnofeudalismo,
não de capitalismo morreu. É capitalismo do mesmo jeito, porque monopólios sempre existiram, né? E hoje a gente tem, desde os anos 1970, uma importância cada vez maior do capital financeiro. A gente poderia falar um capitalismo rentista financeiro, tá? Mas não a morte do capitalismo. Ainda mais, as plataformas obtêm lucro capitalista disfarçado de renda, porque dependem do trabalho explorado de programadores e entregadores. A renda digital é apenas uma camada de mediação. A base produtiva, extração de mais-valia, continua essencialmente capitalista. Então continua sendo capitalismo, por quê? Porque lá na ponta está o entregador de iFood, o entregador do Rappi, tá certo? E daí nós pensarmos, poxa, mas quer dizer que a Amazon ela só funciona, ela tem renda só por causa desse exército de gentes mal remuneradas? Não, novamente, capitalismo de plataformas. Será que o entregador de pizza, de moto, é o único que está uberizado? Não. Trabalho uberizado está dado em diferentes níveis, inclusive em força de trabalho de muito alta qualificação, telemedicina, serviços online de direito. Então vejam, para você acessar serviços de telemedicina, né, com uma pessoa na outra ponta da ligação, essa pessoa tem que ter formação em saúde, tem que ter formação em medicina. Então não é o trabalho de baixa qualificação do entregador de pizza, é um trabalho altamente qualificado, que envolve uma mobilização de capital muito superior e a extração de mais-valia significativa sobre o entregador de pizza, sim, e sobre o médico que está fazendo teleatendimento, o advogado formado em direito, com carteirinha da OAB, que está prestando teleatendimento. Então a gente tem toda essa base de trabalho que é geradora, em última instância, de lucro para essas empresas. E, finalmente, um conceito pouco fértil. Eu citei durante o vídeo a ideia de capitalismo de vigilância, de Shoshana Zuboff. Sim, existe extração de dados. Sim, existe o uso econômico e político desses dados por essas empresas e por governos associados. Então é necessário a sociedade se organizar e fazer pressão para a reversão deste quadro, uma legislação de transparência, de proteção em relação aos dados, etc. Sim, a gente lê capitalismo de vigilância e a gente pensa em formas de ação da sociedade. Capitalismo de plataformas, como eu acabei de citar, de teleatendimento, né, como se tem outras passagens ao longo do vídeo. Então a gente pensa em uma legislação que garanta tributação sobre essas empresas, que garanta protetividade ao trabalho. Sim, nós podemos pensar em desdobramentos. Quando eu falo o capitalismo morreu, porque agora é tecnofeudalismo, qual é o desdobramento em termos práticos, em termos de ação política? Não tem. Então acaba sendo um conceito um tanto lacrador, ele tem um valor de marketing, ele tem um valor sim ao se levantar aspectos de poder e de transformação inerentes à sociedade contemporânea, mas ele acaba não dando força para transformações efetivas a partir do próprio conceito. Entretanto, e como eu disse no começo do vídeo, é bastante interessante e importante fazer essa leitura. É uma obra que vai trazer uma série de ideias do mundo contemporâneo para um bom leitor da obra e, como todo livro, com os seus limites, com algumas contradições. Era isso, uma análise ou algumas reflexões acerca de tecnofeudalismo de Varoufakis no nosso videozinho de hoje. Quem tiver algum problema, alguma dúvida já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte!